Deus quer falar conosco nessa manhã. E eu peço a Deus que a graça e a misericórdia dele seja sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a nossa vida, o nosso ministério. Eu sou casado há 31 anos com a mesma mulher. Hoje em dia tem que falar isso, né? E Deus nos deu 3 filhos, 3 abençoados filhos. O mais velho tem 30 anos. Ele é casado, já nos deu 2 netas. E tem o terceiro chegando, agora é um boy. Ele está para chegar e possivelmente vai nascer no dia do meu aniversário, em agosto. É uma bênção isso. Então, o nosso mais velho mora em Frankfurt, na Alemanha. E ele serve uma igreja americana, uma igreja batista americana. E ele é ministro de louvor nessa igreja. Ele é baterista e também ministro de louvor. E é líder do ministério de louvor lá em Frankfurt. A minha do meio, a Vanessa, meu mais velho é Gabriel. Minha do meio é a Vanessa, casado também. Trabalham conosco, ela e o marido trabalham conosco na igreja. São líderes de jovens, líderes de células, líderes de louvor, líderes de um monte de coisa. E Deus realmente nos deu um time assim, fenomenal. Meu mais novo, o Gustavo, o único solteiro, mas já está noivo. E casa o ano que vem. Terminou a faculdade, e já está bem empregado, graças a Deus. É o ministro de louvor na nossa igreja, é o líder do ministério de louvor na nossa igreja. Então nós temos um time assim fenomenal. E os agregados, né, noras e genros, vão abraçando o reino junto com a gente. Vão ser pastores, vão ser pastoras, estão ali ajudando a cuidar dessa rapaziada toda ali. Nós trabalhamos na Visão MDA, trabalhamos com discipulado 1 a 1 e célula. Então nós estamos trabalhando firmemente lá para ganhar alguns para o Senhor Jesus. E Deus nos tem dado graça de alcançar especificamente jovens naquele lugar. Se você vai em alguma igreja formal na Inglaterra, você não vê jovem, não vê adolescente. Você vê algumas crianças porque não têm vontade própria ainda, e velhos porque já estão para morrer. É o que eles têm lá. Mas Deus nos tem dado graça de ter uma igreja viva e dinâmica. A pessoa mais velha na minha igreja tem 63 anos de idade. É o mais velho na minha igreja. Os outros, todos, jovens, adolescentes, que dá o que fazer para botar eles para fora da igreja. O culto acaba, eu tenho que começar a apagar as luzes porque eles não querem ir embora. Uma coisa que é extremamente rara na Inglaterra. E o nosso culto não é de 1 hora como a maioria das igrejas lá. O nosso culto é de 2 horas e às vezes, quando tem ceia, prolonga um pouquinho mais. E eu não quero prolongar aqui, eu prolongo na minha, não aqui. Quero ser bem breve com você. Amém? Amém? Quando você for à Inglaterra, nos faça uma visita. Temos aqui você pode nos achar no Facebook. Se você tem Facebook, você nos acha lá. Ed Nunes ou Sunrise Church, você acha lá. E nós estamos lá para te receber. Só não vão todo mundo junto, que aí vai ficar complicado. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma coisa que eu quero comentar com vocês. Nós somos muito amigos de uma família amada dessa igreja, família Barbaza. O Sérgio, a Ivani, o Alan, são amigos nossos assim, de longa data. Eu batizei o Sérgio quando ele se converteu, era músico de barzinho, cantava em boteco, e aí ele se converteu e nós batizamos ele. Conhecemos eles há muitos anos. Eu peguei o Alan no colo, pra você ter uma ideia. Você pode imaginar qual a idade desse cara, né? 54. Você quer saber? 5.4 turbo. Na glória de Jesus. Amém? E a gente dá graças a Deus. Eles estão lá na Itália, cuidando de documentação e cidadania. Depois eles querem ir lá para a Inglaterra, estar com a gente lá, e vão ser muito bem recebidos ali. Então, parte dessa igreja aqui vai estar nos ajudando lá em alguns dias. Amém? Glória a Deus. Quero falar com você nesta manhã sobre o DNA do cristianismo.
Diga comigo, o DNA do cristianismo. O que é cristianismo? O que é ser um cristão? O que significa servir a Jesus? Servir a Jesus é: você vai na igreja domingo de manhã, dá o seu dízimo, levanta a mão lá quando eles pedem, fica de pé e senta quantas vezes eles pedirem. Isso aí é cristianismo. É? Não. Fala para o seu irmão, isso não é cristianismo. Isso é apenas um pequeno item na questão ser cristão. Eu quero ler com você. A nossa palavra precisa estar sendo baseada na palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler Atos capítulo 2. Como falar de cristianismo sem ler Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Se você estiver sem Bíblia, chega perto de um crente, você vai encontrar um. Mesmo que seja num device aí, num celular, num iPad, tablet, mas tenha a Bíblia. Bom desses da eletrônica é que você pode carregar com você a Bíblia em diversas versões diferentes. Amém? Interessante isso. Antes era um livro preto, pesado de carregar. Agora você carrega no seu celular em diferentes versões. Isso é maravilhoso. Atos 2:42 diz assim: quantos acharam? Diga amém. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam a todos, com todos, seguindo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Diga comigo, caindo na graça de todo o povo. Glória a Deus. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar, Senhor. Pai, eu te dou graças por essa palavra. Te dou graças por aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Eu clamo a Ti para que o Espírito da verdade venha sobre nós. Senhor, e o Espírito da verdade traga ao nosso coração conforto, traga ao nosso coração crescimento, traga ao nosso coração material suficiente para vivermos a nossa vida em conformidade com a Tua palavra, não em conformidade com aquilo que achamos ser cristianismo, não em conformidade com a nossa ideia errônea do que é cristianismo ou qualquer outra forma de pensar e viver Jesus, mas queremos viver em conformidade com a Tua palavra, da forma como o Senhor instituiu. É isso que nós queremos. Ajuda-nos a restaurar os valores da igreja primitiva na nossa vida particular, na nossa vida como igreja, como comunidade. Eu peço a Tua bênção sobre esse grupo de pessoas, sobre essa igreja, sobre esse povo que aqui está. Peço a Tua bênção sobre a vida do André, Senhor, em casa. Eu repreendo essa enfermidade agora mesmo, em nome de Jesus. Não trará nenhum dano sobre a sua vida, nenhuma sequela ficará, nenhum mal virá sobre a sua casa e a sua família. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém? Amém. Queridos, quando nós lemos o livro de Atos, não apenas nesse texto que lemos agora, mas o livro completo de Atos, e consideramos o estilo de vida que a igreja primitiva costumava ter, eu confesso que eu fico extremamente desapontado com aquilo que nós vemos hoje e chamamos de igreja. E não vou dizer que não tem nada a ver com o que era antes, tem muita coisa a ver, mas pontos importantes que eram vividos como igreja primitiva, ao longo dos séculos, a igreja moderna foi esquecendo desses princípios e deixou então de ser realmente uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, e passou a ser organização, CNPJ, papel,
rótulo, enfim, coisas que como seres humanos nós até precisamos, mas esse não é o ponto principal para que a igreja vive. Vamos entender, primeiramente eu queria falar um pouquinho com você sobre o significado da palavra igreja. Igreja vem do grego, eclesia, significa chamados para fora. Diga comigo, chamados para fora. Por muito tempo eu entendia que igreja, esse significado era chamados para dentro. Os chamados de Deus, os eleitos de Deus. Muitos, em torno desse significado, muitas vezes nós falamos algum significado que não era realmente tudo aquilo. Era alguma coisa, era chamados, mas nós entendíamos que era chamar as pessoas para dentro. Mas na verdade, igreja significa chamados para fora. Diga para o seu irmão, hoje de manhã você vai ser chamado a sair. Por favor, não deixe a igreja, senão eu vou estar em maus lençóis e eu nunca mais volto aqui para pregar. Primeiro que você não vai estar aqui. Mas é chamados para servir, chamados para evangelizar, chamados para profetizar a bênção de Deus sobre essa terra, chamados para alcançar o perdido, chamados para servir as pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, que só a igreja é capaz de fazer isso. A igreja tem uma característica interessante. Um dia eu estava pensando sobre igreja, até parece que o pastor pensa um dia sobre igreja, né? A gente pensa e fala de igreja o tempo todo. Você pode preparar um churrasco. Durante o churrasco eu vou estar falando de igreja. Não tem jeito. É a minha range, é a minha vida, é aquilo que eu vivo, não é? E um dia eu estava pensando sobre igreja e eu me atentei a uma característica muito interessante da igreja. A igreja, isso não está nem no script ali. A igreja é o único lugar, vamos entender que a igreja começa a reunião aqui agora. É o único lugar na face da terra, diga comigo, na face da terra. Preste bem atenção. Onde pobre e rico sentam juntos e chamam-se irmãos. Onde um promotor de justiça da mais alta corte senta do lado de um simples pedreiro. Não estou desmerecendo a profissão. É uma excelente profissão. Aliás, na Inglaterra ganha muito bem. Um homem que estudou a vida inteira, um catedrático, senta de um lado de um homem que nunca estudou. Ele sabe apenas construir paredes. Eles se chamam de irmãos. O negro senta do lado de um branco, de um amarelo, de um azul e chamam ele de irmão. A igreja, querido, é o único lugar na face da terra que esse fenômeno acontece. Eu estava esperando um amém tão forte, cara. Isso acontece aqui, não? Tem algum juiz aqui? Tem algum pedreiro aqui? É o único lugar onde pessoas, a despeito do background delas, a despeito a despeito da história dela, a despeito da intelectualidade dela, se ela tem diploma ou não, igreja é o único lugar onde essas pessoas sentam juntas e se chamam de irmãos. Ah, maravilhoso, você já parou para pensar nisso? A igreja é o único lugar que isso acontece. Então vamos valorizar um pouquinho mais a igreja? Diga para o seu irmão, vamos valorizar a igreja? Porque aqui não é lugar de exibirmos diploma. Aqui não é lugar de exibirmos as nossas capacidades. Aqui é lugar de você botar em prática a capacidade que Deus te deu, servindo uns aos outros. Igreja é para estarmos juntos, chamarmos de irmãos e irmãs e servirmos uns aos outros. Esse era o propósito principal na igreja primitiva. Isso era algo assim fenomenal. Os discípulos de Jesus eram um grupo de pessoas que foram chamados para fora de um sistema religioso romano e judaico e vieram a formar uma nova comunidade civil chamada cristianismo. Eles foram chamados cristãos pelo fato de serem seguidores de Jesus Cristo. Aliás, no princípio, ser chamado de cristão era algo pejorativo. Era pejorativo, mas depois acabou funcionando a coisa. Quantas vezes nós ganhamos um apelido, né? E você não gosta do apelido no começo, depois você acaba acostumando e vira até o seu nome, né?
É uma maravilha isso. Portanto, a igreja, na verdade, chamados para fora, significa trazer a igreja para um ministério fora do ambiente de igreja. A igreja significa chamados para fora e não reunidos dentro. Amém? A nossa reunião, ela é necessária, porque é onde nós adoramos o Senhor Jesus, é onde nós oramos uns pelos outros, é onde nós cobrimos uma família inteira de oração. E essa família vai estar nas minhas orações também. O Caleb vai estar nas minhas orações. Isso é igreja. Quando nós nos reunimos juntos, nós nos reunimos para sorrir juntos, para nos alegrarmos juntos, para nos entristecermos juntos, para nos confortarmos uns aos outros. Isso é igreja. Amém? Então a igreja é chamados para fora e não reunidos dentro. De qualquer maneira, eu confesso que eu passei muito tempo da minha vida tentando reunir pessoas dentro. Eu descobri que formar uma igreja é chamar pessoas para fora. Parece uma piada, né? A gente trabalha na contramão do sistema. Por isso que muita gente sofre e não vê a igreja crescer. Porque a gente está tentando reunir dentro, quando a gente devia chamá-los para fora. Porque quando nós somos chamados para fora, cada domingo que você vem, você traz mais um. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Ser chamados para fora é quando nós deixamos essas portas e no domingo que vem você vai trazer uma família, você vai trazer mais um, você vai trazer um amigo, você vai trazer alguém que você está falando de Jesus. Porque no dia a dia a igreja continua funcionando. Hello? A igreja não é para Sunday morning, a igreja não é para domingo de manhã, a igreja é todos os dias. Porque a igreja não é prédio, a igreja somos eu e você. Quando você sai por aquelas portas, a igreja está indo para casa. Você não deixou a igreja está indo para casa. Quando você vem para cá, é claro que a gente usa esse jeito de falar, não vou dizer que é pecado, mas não é certo. Quando nós falamos assim, onde você vai? Domingo de manhã, eu vou à igreja. Na verdade nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Hello? Vocês estão comigo aqui? A igreja, esse prédio, realmente não é a igreja somos eu e você. Eu costumo dizer na minha igreja lá, isso aqui, esse ambiente, depois do culto, se vocês quiserem jogar o futebol aqui, nós fazemos. Porque não é um ambiente santo, o santo está aqui, ó. É o meu coração que é templo do Espírito Santo. Eu estava falando com um pastor lá em Fortaleza, ele é meio gordinho assim, e estávamos conversando sobre essa questão de templo do Espírito Santo e tal. Ele disse, eu me preocupo muito com essa história de ser templo do Espírito Santo. Por isso que tenho uma barriga bem grande para dar muito espaço para o Espírito Santo. Aí ele mostrou o Jason assim e falou assim, tá vendo, Jason? O Espírito Santo sofre dentro dele. É muito apertado. A gente acha desculpa para tudo, né? E como o brasileiro é criativo, eu fico impressionado. Cada vez que eu venho, eu aprendo algo novo aqui. Então essa é a igreja que é o sonho do Senhor Jesus. Não é uma igreja simplesmente com ar-condicionado e bancos estofados e com bom estacionamento e com gente bonita e cheirosa. Tudo bem, nós podemos ter tudo isso, eu amo isso. Aliás, eu gostaria de encontrar no céu o cara que inventou o ar-condicionado. Eu gostaria de dar um beijo nele, porque, olha, livra a minha pele muitas vezes. Eu tenho desespero com o calor. Deus me colocou no país certo. O inverno lá, o frio lá é quase que constante, e o calor lá normalmente cai na quinta-feira. É um dia só e já vai embora. Deus me colocou no lugar certo. Então, igreja, queridos, não é o prédio, igreja não é a construção, igreja somos eu e você. Quando o culto termina, quando a reunião termina, melhor dizendo, nós falamos, o culto terminou. Não termina. Você vai embora para casa, você vai adorando a Jesus. Você vai trabalhar amanhã cedo, você vai adorando a Jesus. O culto é constante. O que nós terminamos é a reunião. Vocês estão comigo? Amém. O culto é permanente e a igreja é viva. Se um dia, eu não estou aqui profetizando, mas se um dia acontecesse de um governo fechar essas portas, a igreja não morre,
querido, porque a igreja somos eu e você. E ninguém pode tirar isso do nosso coração. Ninguém pode tirar essa fé do nosso coração. Ninguém pode tirar isso de nós, porque isso é dom de Deus. Prédio, pouco importa numa situação dessa. A igreja vai permanecer fiel. A igreja vai permanecer reunindo na casa de um, na casa de outro, na garagem de um, na garagem de outro, no parque, em algum lugar. Mas a igreja vai continuar viva, florescendo, independente de prédio. Prédio é muito bonito, eu amo isso. Som, iluminação, eu gosto das coisas, gelo seco. Eu sou rock and roll. Quando o irmão começou a solar na guitarra aqui, eu falei assim, puxa, eu queria levar esse cara. Aquelas cobiças santas assim, sabe? Olha o cabelo do cara, se tivesse Quando eu fui ordenado pastor, eu tinha um cabelo desse jeito assim. Muitos anos atrás. Depois deu muito trabalho para cuidar, eu mandei cortar. Não casei com Dalila não, eu só tomei a decisão. Então a igreja, então assim como o DNA, quando vocês estudaram aqui na escola sobre o DNA, aula de biologia, fugiu da escola, né? Assim como o DNA tem as suas características, adenina, timina, citosina e guanina. Remember this? Yeah? Assim como o DNA tem essas características, o cristianismo também tem as suas características peculiares. E é sobre isso que eu vou falar agora. Agora eu vou começar a pregar. É assim que eu faço lá na igreja. Vou tentar ser breve. Primeira característica do DNA do cristianismo. Se você está fazendo alguma anotação, eu quero que você escreva essa frase. Primeira característica do DNA do cristianismo. Eles eram dedicados ao ensino e ao relacionamento. Diga comigo, os discípulos eram dedicados ao ensino e ao relacionamento. Veja o verso 42 que nós lemos. E perseveravam na novela das 8. É isso que está na sua Bíblia aí, não? Os jovens assim, permaneceram na malhação. Nem sei se tem mais, entendeu? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Amém? No partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum. Eles eram dedicados ao ensino. Eles queriam aprender cada dia mais. Eles estavam baseados e fundamentados na sã doutrina, que é a palavra pura e imaculada do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Eles estavam lá dedicados no ensino e no relacionamento. Relacionamento, gente, era algo fundamental na igreja primitiva. E é uma das coisas que nós temos que restaurar hoje nas nossas vidas. O secularismo está invadindo a nossa família, o nosso lifestyle. O secularismo, o humanismo está invadindo a igreja hoje, dizendo que nós temos que cuidar cada um para si e Deus para todos. Você já ouviu falar dessa frase? Isso é anticristianismo. Não existe cada um para si e Deus para todos. É cada um para todos e Deus para todos nós também. Amém? Nós temos que viver nessa atmosfera de ensino e aprendizado, recebendo de Deus. Quando você vem aos domingos, você recebe. Quando você vai a uma reunião caseira, você recebe. Quando você vai ser discipulado por alguém, você recebe. Quando você gasta tempo com alguém, você está ensinando. Você está dedicando, investindo a sua vida em alguém que um dia vai evangelizar o mundo e você não sabe. Você está ensinando e passando doutrinas da palavra de Deus, ensinamentos que vão fazer daquela pessoa uma pessoa forte, saudável, que vai gerar frutos e que domingo que vem vai trazer muita gente para a igreja. E esse relacionamento é o que baseia a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que nos relacionar. Outras igrejas, não estou dizendo que essa igreja aqui é perfeita, só as outras. A pessoa entra e sai, você não sabe o nome dela. Um dia um pastor amigo meu, ele disse assim, ele assumiu uma grande igreja, há alguns anos atrás, ele assumiu uma grande igreja, e depois de um ano,
Ele estava na porta e deu bem-vindo a uma pessoa. A pessoa falou: pastor, eu já sou membro aqui há 5 anos. E esse pastor, amigo meu, ele começou a rever os seus conceitos. Algumas coisas acontecem com a gente, para a gente, opa, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso melhorar em alguma coisa, eu preciso abrir mais o leque da minha vida. Porque como pode nós nos reunirmos domingo após domingo e não saber o nome de alguém? Se há um visitante é diferente, ele é novo, mas o novo precisa imediatamente, diga comigo, imediatamente, ser integrado no corpo. Eu já fui a igrejas que eu entrei e saí, ninguém perguntou de onde eu vim e o meu nome. Não é essa igreja. Em nome de Jesus, e nunca será. Porque eu conheço o pastor dessa igreja, ele não é assim. E normalmente nós dizemos que a igreja é a figura do pastor. Quando o pastor é outgoing, ele é todo expansivo, a igreja também é expansiva. Quando o pastor é alegre, todo mundo é alegre. Quando o pastor é cabisbaixo, todo mundo é cabisbaixo. Cabisbaixo Church. Eles eram dedicados no ensino, no relacionamento. E olha o que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Diga para o seu irmão: união. Chacoalhe o ombro dele e diz: união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon. Como o orvalho de Hermon, é um grande monte, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos entender um pouquinho sobre esse Hermon e os montes de Sião. Monte Hermon é um big mount, é uma montanha muito alta, e os montes menores estão ao redor deles, são os montes de Sião. O que acontece? Por que o salmista fala de unidade e relacionamento, e ele faz referência a esse Monte Hermon? Porque o Monte Hermon, ele é tão alto que durante o ano inteiro, ele tem neve no topo dele. E o que acontece com esse fenômeno? Aquela neve durante o dia, a neve cai durante a noite. E durante o dia, aquela neve, por causa do calor, ela derrete. E aquela neve, você sabe que o Monte Hermon, ele está nos lugares mais áridos, secos do planeta. Mas o Monte Hermon, pela sua altitude, ele recebe essa dádiva de Deus, que é a neve toda noite. Então, quando essa neve durante o dia, o calor é intenso, essa neve derrete, ele rega a si mesmo e os montes de Sião que estão ao redor. E é tão interessante que a vegetação nesses montes de Sião e no Monte Hermon, ela é produtiva. Diga comigo, produtiva. Tem rios ao redor. Dentre eles é onde nasce o Rio Jordão. Olha que interessante, gente. Não é maravilhoso? No meio do nada, no meio do seco, no meio do árido, porque um monte é alto e recebe a dádiva da neve. Durante o dia ele rega a si mesmo e rega os montes menores, e há uma abundância ao redor. Isso se chama relacionamento. Deus sempre tem aqueles que vão mais alto, buscam o recurso e repartem com aqueles que não têm, e todos são abençoados. Ninguém é supostamente para viver sozinho, querido. Tem um filme que eu assisti há poucos dias atrás, não lembro o nome agora, mas é de um rapaz que decidiu viver sozinho o resto da sua vida. E ele saiu da sua casa, ele se dispôs de tudo, ele foi de carona, até parar no Alasca. E lá no Alasca ele achou lá um lugar abandonado, um ônibus velho abandonado, e ele falou: é aqui que eu vou viver o resto da minha vida. Esse homem, esse moço, viveu muitos anos ali, muitos anos, sem contato com a civilização, sem contato com ninguém mais. Ninguém mais teve notícia dele, até o dia que acharam ele morto. E havia um bilhete lá. E havia um bilhete que ele escreveu horas antes de morrer. Ninguém é supostamente para viver sozinho. Depois de
gastar a vida dele vivendo sozinho, ele chegou a essa conclusão. Você não vai querer fazer a mesma experiência, vai? Quantos aqui querem? Ainda que seja no Alasca. Mas não faça essa experiência, não precisa. Por quê? Porque nós não somos criados para viver sozinhos. Nós temos que viver em comunidade. Comunidade tem que ser mais do que o nome da igreja. Comunidade tem que ser algo que está dentro do nosso coração. Temos tudo em comum. Comunidade significa ter tudo em comum. Diga para os irmãos, você sabia que comunidade é ter tudo em comum? Só tem uma coisa, aliás duas, que a gente não reparte com ninguém. É esposa e escova de dente. O marido ou escova de dente. Amém? O resto, querido, o resto é o que Deus dá para nós servirmos. A alguns Deus dá mais. São os montes. É um monte. É aquele que vai mais alto e recebe de Deus. Mas ele não retém para si mesmo. Ele abençoa os demais que estão ao redor. E ali a bênção do Senhor reina para sempre. Amém? Ali a vida e a bênção do Senhor para sempre. Por isso que o Salmo 133 faz essa relação com o Monte Hermon, porque isso é muito importante. Isso simboliza caminhar juntos, andar juntos, suprir as necessidades uns dos outros, viver juntos. E isso é maravilhoso. Isso é ser igreja. Estão comigo aqui? Segunda característica: havia temor nos corações. Consequentemente, os milagres aconteciam. Ele diz: por que não há milagres nas igrejas hoje? Porque Jesus mudou? Era um outro Jesus naquela época? É porque não há temor como havia naquela época. Também quero dizer, não é essa igreja, mas muitas por aí estão brincando de crente, estão brincando de igrejinha. Pastores estão brincando de ser pastores. Pastores estão brincando com a função deles. Pastores estão usurpando da autoridade que têm, manipulando o povo. E com isso, e outras atitudes que vão, consequentemente, vindo em função dessa, a igreja vai deixando de ser igreja. E vai deixando de ser vai passando a ser um reinado de um rei. E isso é muito perigoso, queridos. Diga comigo, eu não vou deixar Comuna Batista chegar nesse nível. Nunca. Nós temos que ser comunidade. Meu desejo, quando Deus nos falou, eu quero que você plante um ministério, eu relutei muito. Eu fui como Gideão, pedi muitas comprovações de Deus, porque eu não fui para a Inglaterra para abrir um ministério. Eu fui para dar suporte a igrejas que estavam lá, capengando lá, e até fiz isso por 4 anos. Mas chegava um momento que eles bloqueavam, um momento que eles, já está bom demais, a gente não quer. Teve uma igreja, a última igreja que eu trabalhei lá, eles disseram assim: olha, está bom demais, a gente não quer crescer não. Como não quer crescer? Muita gente é muito problema. Falaram assim. Eu disse: então, vocês me perdoem, mas essa não é mais a minha igreja. Me abençoa, eu estou indo embora. Fiquei em casa por 4 meses, procurando um outro lugar onde eu pudesse servir e ser útil na obra do Senhor. Não achei. Um dia, orando ao Senhor, eu falei: Deus, é hoje. Eu preciso de uma resposta hoje. 4 meses se passaram e até agora eu não sei o que fazer. Para que eu deixei o Brasil? Já fiz um bom trabalho aqui, fizemos um bom trabalho, eu e minha família, mas eu não acredito que era só isso. Eu não deixei tudo no Brasil para isso, só para isso. Para mim, isso é só o começo, onde chegamos. Mas eu estou aqui no quarto da minha casa, sem uma igreja para ir. Por favor, me diga o que fazer. E eu fiz uma proposta para Deus, que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu falei: eu vou abrir a Bíblia assim, ó. A Êxodo. Eu vou abrir a Êxodo, e o versículo que vier na minha cara, graças a Deus que naquele tempo não tinha iPad, né? Senão como é que eu ia abrir a Bíblia assim, desse jeito? Eu abri assim, e aí o versículo que veio assim, estava até em amarelo na minha Bíblia: não se põe
vinho novo em odres velhos. Amém? Mas eu não aceitei. Falei, não vim para isso. Olha aí quanta igreja na cidade, tudo morrendo. Para que eu vou abrir mais uma? Eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para estar ao lado de alguém. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser o senior pastor. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser presidente de obra. Eu não vim aqui para isso. Eu não trouxe nenhuma placa debaixo do meu braço. Eu vim aqui para ajudar uma igreja local. O Espírito Santo falou para mim, eles não querem. Eles não querem. E se aceitam, não se renovam o suficiente para receber o vinho novo. Isso é outra mensagem sobre como que o odre velho recebe um vinho novo e suporta. Há um processo que passa aí pelo óleo quente. Isso é uma outra mensagem. Tem que passar pelo óleo da renovação, senão não suporta. Por isso que Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Eu entendi, falei, Deus, depois de muitos dias, muitas confirmações, eu falei, tá bom Deus, eu me rendo, já estou aqui mesmo, não tenho passagem de volta, minha vida já está estabelecida aqui, meus filhos já moram aqui, casados aqui, já tenho netos aqui, então é aqui que eu vou amarrar meu jegue pro resto da minha vida. Então me fala, como é que vai ser esse negócio? Porque eu me via sempre ao lado dele, nunca estando à frente dos. Então Deus começou a confirmar, Deus começou, deu um lugar alugado por horas, mas baratíssimo, dentro do nosso contexto, deu equipamento, deu tudo que nós precisávamos. E assim a igreja Sunrise Church nasceu há mais de 8 anos atrás, estamos de pé até hoje, para a glória de Deus. Hoje trabalhamos com discipulado, 1 a 1, trabalhamos com célula, e para grande surpresa minha, eu achava que esse negócio de célula e discipulado era coisa para latino, coisa para América Latina, Brasil, que gosta de se agarrar, de se beijar, né? Brasileiro é bem assim, gosta. Mas a nossa igreja está pegando essa marca de beijação, de abraçação, está pegando essa marca, eu não sei porquê, sinceramente eu não sei porquê. E Deus está movendo naquele lugar, os jovens estão abraçando, os jovens estão amando, os casais estão amando, nós já temos alguns grandes resultados para a glória do Senhor Jesus. Graças à direção de Deus na nossa vida, porque nos tornamos odres novos, renovados, então o vinho novo vem. Amém? Então havia temor nos corações, e consequentemente, quando há temor, os milagres acontecem. Amém? Quando nós tememos ao Senhor, os milagres acontecem. O temor não é, esse temor aqui não significa medo, significa respeito. Tem muita gente hoje desrespeitando a noiva de Cristo. Os pastores de púlpito hoje desrespeitando a noiva de Cristo. Tem muita gente sentada nos bancos das igrejas, não nessa igreja, essa é perfeita, desrespeitando a noiva de Cristo. Quando há temor, quando há respeito, milagre acontece. Se você quer ver paralítico andar, cego ver e mudo falar nesse lugar, tema ao Senhor. Respeite a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, abençoe uns aos outros, orem uns pelos outros, tenha temor de Deus, que o milagre vai acontecer. É só uma consequência, é só uma consequência. Diga amém, Jesus. Amém. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Maravilha, né? Número 3, terceira característica do DNA do cristianismo: eles não tinham nenhuma necessidade entre eles. Vou repetir, eles não tinham nenhuma necessidade entre eles. Havia um senso de família, havia um senso de suprir necessidades. Eu tenho certeza que, se você tem aqui muitos irmãos, vocês brigavam quando o seu irmão usava uma camisa sua, brigavam ou não? Você ia procurar um sapato, e cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Ah, o fulano já saiu com ele antes. Saiu com seu sapato. Vocês brigavam, né? Aquela coisa. Mas, cá entre nós, irmão e irmã, a gente briga, mas a gente ama. Verdade ou não? Hein? A gente dá até uns tapas no pequeno, mas a gente ama, não ama? Hein? Se fosse hoje, você não daria um caminhão de sapato para ele? Hein? Hoje que você está mais maduro, naquele tempo de adolescente, a gente
briga mesmo, a gente quer o que é nosso, aquela coisa toda. Mas hoje, maduro, você daria um caminhão de camisa para ele, um caminhão de sapato para ele, se fosse necessário. Porque o amor ficou, os sapatos já se foram, as camisas já se foram, as gravatas já se foram, o carro já se foi. Mas aquele sentimento de irmão, aquele laço de sangue, permanece até hoje, até que vocês morram. Se Deus quiser, não vão morrer. Vão ver Jesus vir na glória. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? Então, quando temos esse senso de família, não há necessidade no nosso meio. Queridos, eu quero lançar esse desafio aqui para você hoje. Todas as vezes que você estiver no meio da comunidade, procure observar se não tem ninguém com necessidade. Procure observar se o sapato do seu irmão já não está meio surrado. Procure observar se o carro que ele vem com a gasolina no bafo, desligando nas madeiras para conseguir chegar na igreja. E você com o tancão cheio lá. Não espere que um oficial da igreja seja designado para isso. É muito bom quando a igreja tem alguns oficiais que cuidam dessa área, então eles trazem para a comunidade e há aquele apelo, como eu estou vendo aqui, alguns olhando isso aqui, não é para mim não, né? Eu não tenho como levar isso aqui embora, mano. Glória a Deus. É para você mesmo. Isso aqui é para aqueles necessitados, para que eles não tenham falta de absolutamente nada. Isso é igreja. Eu esperava ouvir um amém. Vocês não acreditam nisso? Amém? Mas quando nós somos em família, querido, nós não dependemos que o pastor veja uma necessidade do irmão. Tem gente que eles têm o prazer de dar, mas você tem que abrir o olho dele. Ó, você já viu que fulano está assim, assim, assim? Ah, não vi não. Então, dá lá algum dinheiro. Eles têm generosidade, mas não têm visão. Precisam de alguém ver para eles. O que eu quero despertar no teu coração nesta manhã é que não espere que o pastor André ou os oficiais dessa igreja digam a você quem está em necessidade. Comece a ver isso. Na reunião de oração é muito fácil, aqueles que se ajoelham, é fácil você ver quem está com o sapato furado. Compra. Não vou dizer, dá um usado para ele não. Vamos deixar de ser miserável. Fala para o seu irmão, deixa de ser miserável. Aí ele vai lá, pega aquele sapato de 30 anos atrás, que nunca mais vou estar embolorado. Ó, meu irmão, eu vim aqui. É isso, meu irmão. Larga a mão de ser muquirana. Vai lá no shopping center e compra um bom sapato novo e dá de presente. Trate outros como você gostaria de ser tratado. Dê como você gostaria de receber. Dê o seu melhor e Deus dará o melhor para você. Amém, querido? Faça isso, Deus vai cobrir a sua vida, Deus vai cobrir as suas necessidades em glória. O egocentrismo deu espaço ao altruísmo. Então nós deixamos de olhar para nós mesmos e passamos a olhar a necessidade dos outros. Esse cada um para si, Deus para todos é diabólico. Isso não vem de Deus, isso não é igreja. Amém, querido? Amém. Quando vivemos os princípios da igreja, nós nos preocupamos mais com os outros do que com nós mesmos, conosco mesmos. Amém? Nós procuramos suprir as necessidades uns dos outros. E lembre-se, quando você supre alguém, a necessidade de alguém, alguém vai suprir a sua. Eu viajo muito e nunca fiquei num lugar sem ter para onde ir. Nunca. Se você olhar no meu Facebook hoje, você vai ver a casa onde eu estive ontem. Gente, uma mansão em São Roque, com 2 piscinas. Um grande amigo meu me buscou em São Paulo. Eu quero que você fique na minha casa. A próxima vez, faça da minha casa a sua base. E a gente sempre precisa de um lugar para deixar as malas e seguir viajando aqui, né? A gente deixa as malas grandes e pega uma pequenininha e sai viajando. Então, faça da minha casa a base. Tenho 4 carros na garagem, você pode usar um deles. E cada carrão, gente. Eu falei assim, por que eu não fiquei aqui dessa vez? Você podia estar com a picape aí, ó. Uma picape, eu gosto de carro grande assim. Puxa, que ideia. Não fui para a casa dele, alguém me emprestou um Audizinho pequeno. Era pequeno, mas era um Audi.
coração para servir, nós também somos servidos. Às vezes acontece, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma dica. É comum nós prestarmos favor, é comum nós abençoarmos pessoas e esperarmos alguma coisa daquela pessoa. Nunca espere isso. Deus não vai falhar com você, mas nem sempre será a pessoa que você abençoa. Mas que vai ter alguém lá, olhando para você. Vai ter alguém lá para suprir a tua necessidade. Vai ter alguém lá para te cobrir. Quantos podem dizer amém por isso? Então eles não tinham nenhuma necessidade entre eles. Fala para o seu irmão, nós não temos que ter necessitados no nosso meio. Romanos 12, verso 3 diz assim, Romanos 12, 13: acudi aos santos nas suas necessidades. Tem gente que conhece a Bíblia aqui, glória a Deus. Exercei a hospitalidade. Vou repetir: acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Falando de novo sobre carro, alguém me emprestou um carro. Assim que eu cheguei aqui, vem pegar meu carro, vem pegar meu carro. Eu tirei 0, há menos de um ano atrás. Eu quero que você fique com o carro. Aí estava com uma outra pessoa, num momento de pizza, num momento de descontração, de recordarmos alguns momentos antigos. Essa pessoa disse: e aí, como é que você... Eu disse: eu vou pegar um carro lá em São Caetano. Ele disse: quem era? Eu disse quem era. Ela falou assim: ótimo, mas ela tem outro? Eu disse: não, ela disse que fica a pé mesmo, não tem problema. Mas ela insistiu muito, eu fiquei constrangido. Falei: não, você não vai deixar ela a pé não. Eu tenho 3, você vai usar um. Isso é igreja. Isso é igreja. Não esperar que alguém peça. Não esperar que venha alguém e falar: o fulano está precisando. Tenha visão e fala assim: olha, está aqui, ó, a chave está aqui, a casa está aqui, a minha vida está aqui, eu estou aqui, por favor me usa, eu estou aqui para servir. Você poderia dizer nessa manhã para o seu irmão: eu estou aqui para te servir. Igreja é isso. Igreja não é esse negócio de acabou o culto, te vejo no próximo domingo. Acaba com isso. Isso não é igreja. Isso poderia ser Lions Club. Mas não igreja. Igreja nos vemos mais tarde. Estou passando por casa mais tarde, vou levar um bolo para a gente tomar um chá gostoso. Isso é igreja, gente. Também não é só oração, estudo bíblico. Tem um lado relax também. Tem um lado churrasco, barbecue, oreba. Amém? Tem um lado do prazer também, tem um lado carne. Essa carne pode, né? Aliás, eu estou nessa carne aqui há uma semana. Todo lugar que eu vou é churrasco. Saindo daqui tem outro churrasco. Mas é o quê? Depois, quando chegando lá, eu tenho que ir para a academia. Quarta e última característica: o estilo de vida dos cristãos atraía mais e mais pessoas. O estilo de vida da comunidade batista atraía mais e mais pessoas. O estilo de vida da Sunrise Church atraía mais e mais pessoas. O importante não é esse nome da igreja, é o estilo de vida que está dentro dela, como um DNA. Deus quer colocar isso dentro de nós, queridos, como um DNA. É impossível você mudar o DNA, é impossível, porque é algo inerente da sua vida. É algo que está dentro de você. Você nasceu com aquilo. É a tua característica, é a tua verdadeira identidade, é o seu DNA. É impossível mudar. Mas se nós deixarmos nessa manhã o Espírito Santo colocar o DNA da igreja verdadeira dentro de nós, isso aqui vai ser fichinha para nós. Deixa eu te dizer, não é nenhum sacrifício viver desse jeito. É prazer. Um dia um missionário numa terra lá na Índia, o missionário estava lá olhando o movimento das pessoas e passa uma garotinha de uns 10 anos e ela estava segurando o irmãozinho dela que
que não era muito mais novo do que ela, não era muito menor do que ela, mas porque ele estava doente, ela estava segurando ele no colo. Um garotinho, de repente, de uns 7, 8 anos, e aquela menina de 10 anos segurando o seu irmãozinho, com muita dificuldade assim. E aquele missionário disse assim: escuta, menina, esse menino não está muito pesado para você, não? Ela disse: não, ele é meu irmão. Ele perguntou de novo: escuta, menino, não é essa a minha pergunta? Esse menino não está muito pesado para você, não? Ela disse: não, é meu irmão. E aquilo foi uma mensagem para ele, querido. Eu quero que isso seja uma mensagem para você nesta manhã, porque eu me lembro isso todos os dias. Quando eu quero suprir a necessidade de alguém, quando eu estou disponível para abençoar a vida de alguém. Deus, eu quero, meu irmão, cadê ele? Cadê ele? Eu quero servi-lo hoje. Porque ele é meu irmão, não é pesado, ele é meu irmão. Eu vou carregar com dificuldade, mas é meu irmão. Eu vou pagar o preço que for necessário, porque ele é meu irmão. Eu vou fazer o que for necessário, porque ele é meu irmão. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim: você é meu irmão. Você é meu irmão. Esse é o estilo de vida. Uau, uma senhora. Esse é o estilo de vida que vai atrair novas pessoas para o reino. A igreja atrai, queridos, não é pela bonita placa que tem, pelo nome lindo que tem ar-condicionado, banco estofado, não é por isso. Tudo isso é muito maravilhoso, eu amo isso. Mas a igreja atrai pelo estilo de vida. As pessoas que virão aqui vão dizer assim: olha, eu gosto de ir lá porque lá eu me sinto parte da família. Eu gosto de ir lá porque lá eu sou parte. O dia que eu não vou, é como se tivesse amputado a igreja. Então eu estou sempre lá, eu quero ser parte disso. Eles são meus irmãos, independente do que são profissionalmente, dos diplomas que têm, do que não têm, somos todos iguais e servimos uns aos outros. Esse é o DNA do cristianismo. Eu quero desafiar você, se você quer hoje aceitar o desafio de mudar a figura da igreja nesse país, fique de pé comigo e vamos viver o verdadeiro cristianismo. Da multidão dos que criam era um só o coração e a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Que a palavra do Senhor nessa manhã possa sacudir o seu coração, e isso mudar a nossa trajetória e o nosso pensamento do que é o verdadeiro cristianismo. Obrigado, pastor. Deus abençoe.